Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui novamente, trazendo para vocês o subsídio da lição dos jovens. E hoje nós vamos estudar, pensar um pouquinho, compartilhar um pouco sobre a lição de número 5, do dia 29/10 de 2017. Deus tem nos abençoado com uma lição, uma revista abençoadíssima. O tema da revista é Seguidores de Cristo Testemunhando numa Sociedade de Ruínas. Estamos estudando temas importantíssimos e é um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês e trazer esse tema maravilhoso. Agradecer ao pastor Edivaldo e lembrando a você que gostou desse vídeo, que gostou, nós temos outros subsídios, nós temos o subsídio da lição dos adultos também. Pedir para você, se inscreva no canal, dá um joinha aí, participa, compartilha, para que esse vídeo possa chegar também para outras pessoas que se tem abençoado a sua vida, por que não abençoar a vida de outros também, tá bom? Queridos, nós vamos tratar hoje de um tema, e é um tema atual, porém é um tema um pouco triste, não é verdade? O tema da lição de número 5 é Refugiados, um problema da atualidade? Será que é um problema só de hoje? Ou será que é um problema que já vem durante os séculos passados? Então é isso que nós vamos estudar hoje. O nosso texto do dia, o texto de referência está em Êxodo 23:9, que diz assim: Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então aqui é o próprio Deus dizendo para Israel a postura que ele precisa ter com aqueles que são estrangeiros. Por quê? Porque Israel experimentou na pele, Israel viveu na pele, Israel viveu dias no início de bonança e depois dias muito difíceis no Egito. Então aqui Deus dá uma ordem. E nós sabemos, querido, que a Bíblia é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela se renova todos os dias, ela é para nós também. Essa palavra é para a nossa geração também. E aqui já nos ensina uma primeira postura de como nós devemos agir com os refugiados, de como nós devemos nos portar com o refugiado. E o que nós devemos fazer? Nós não devemos oprimir, nós não devemos escravizar, nós não devemos trazer coisas ruins a eles, mas nós devemos amá-los assim como nós amamos alguém que é da nossa pátria e fazer por ele, o principal de tudo, aquilo que nós esperamos que façam por nós, tá bom? A nossa síntese diz o seguinte: numa época em que refugiados são perseguidos e marginalizados, a igreja deve servir como exemplo de acolhimento e hospitalidade. Então essa é a função da igreja. Eu sempre digo, e cá é importante nós colocarmos esse comentário, que a igreja ela precisa ser um hospital. A igreja é onde precisam estar os doentes, a igreja é onde tem que estar as pessoas que estão em recuperação de drogas, de bebida. Na igreja, a pessoa que não tem uma boa índole, a pessoa que o fofoqueiro, eles precisam entrar na igreja. Por quê? Porque vindo à igreja eles escutam a palavra de Deus e a palavra de Deus transforma essas pessoas. E se nós pararmos para pensar, eu pastorei há alguns anos, hoje por misericórdia de Deus nós também lideramos os jovens do campo de Paulínia, e estudando essa lição, estudando essa revista, o autor tem tocado em vários pontos que talvez nós nunca pensamos e nós nunca falamos. E eu não me lembro de ter alguém que trouxe uma mensagem ou que trouxe um ensinamento de como nós lidarmos com refugiados. E hoje nós temos essa oportunidade. Então a igreja, você meu amigo, você professor, você até mesmo jovem que assiste essa lição, que gosta dela e que tem sido bênção, a igreja é um hospital, onde as pessoas enfermas e doentes fisicamente, porque Deus pode curar, Deus cura. Se for da vontade dele curar, a igreja clamar com fé, o Senhor cura. Mas as pessoas elas chegam enfermas também, espiritualmente falando. As pessoas também chegam emocionalmente, psicologicamente doentes. E aí, queridos, uma palavra, um louvor, um abraço, uma postura bonita da igreja em acolher, curiçar essas pessoas. E é isso que a síntese está dizendo. A igreja, ela precisa servir como um lugar de acolhimento e hospitalidade. Essas pessoas, e não somente os refugiados, mas todos aqueles que precisam de ajuda, eles precisam entrar na igreja e entender que a igreja é um lugar que acolhe com amor. A igreja é um lugar que acolhe com carinho. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Nós temos, você que está escutando e assistindo esse vídeo, tem algo muito
precioso nas suas mãos para dar para essas pessoas, que é Jesus Cristo. Mas também, queridos, nós vamos ler no nosso texto de referência daqui a pouco, não adianta nós recebermos pessoas que estão com fome e apenas oferecermos a Jesus. Não adianta chegarmos para uma pessoa que está com frio, e nós vamos entrar no Brasil agora no período de verão, mas nós passamos um inverno rigoroso, e essa pessoa está com frio, está prestes a morrer por causa do frio, e nós oferecermos Jesus. Jesus salva, nós cremos nisso. Jesus, ele é tudo que precisamos, sim, mas nós precisamos também nos preocupar com o acolhimento, a hospitalidade, a comida, um cobertor, um lugar para onde essas pessoas possam ficar e serem abençoadas também, em nome do Senhor Jesus. E aí, nós temos hoje uma crise de refugiados no mundo, nós temos vários refugiados, nós vamos estudar na lição, vindo da África, da Ásia e do Oriente Médio, fugindo da fome, fugindo de desastres naturais, fugindo de pestes, fugindo principalmente das guerras, e hoje, uma das maiores guerras que nós temos no mundo recentemente, que já duram alguns anos, é a guerra na Síria. E aí, os sírios, para fugir então desta guerra, para fugir da opressão, nós temos informações das Nações Unidas, nós temos informações da ONU, de que pessoas estão morrendo de fome, pessoas estão morrendo de sede, porque as suas cidades estão tão devastadas, que não tem mais plantação, não tem mercado, não tem mais água potável, e essas pessoas estão nesses lugares morrendo. Então, elas preferem então atravessar o oceano e vir para lugares como a Europa, entram ali mais precisamente pela Turquia, não é verdade? E eles fazem essa travessia. O problema é que essa travessia, além de ser muito perigosa, além de ser muito distante, tem a questão da temperatura. E eles acabam morrendo de hipotermia, eles acabam morrendo de frio. Por quê? Porque à noite o oceano é muito frio. Fora o perigo das tempestades, o perigo do naufrágio, o perigo da insolação durante o dia, é um período muito exposto ao sol. Então eles acabam passando por tudo isso. E nós tivemos uma repercussão internacional no ano de 2015. Vocês vão se lembrar, o corpo de um menino sírio de apenas 3 anos. E aí essa foto rodou o mundo, e ele morto em uma praia. E todos nós nos comovemos com isso, e todos nós nos entristecemos com isso. Foi divulgado, nas mídias, foi divulgado nas redes sociais, e aí parece que o mundo voltou o seu olhar para esse processo de refugiados. Mas nós vamos estudar que esse processo não acontece apenas hoje, esse processo já vem acontecendo. E o principal de tudo, que é o importante de nós colocarmos na introdução dessa aula, é que mais do que cuidar dos refugiados, o mundo precisa ter noção de uma coisa: as guerras, os rumores de guerra, as doenças, a pobreza e a fome, ela acontece por um motivo. E esse motivo é o pecado da humanidade. Esse motivo é o pecado que vem há muitos séculos assolando a humanidade. E a solução para tudo isso, a solução para as guerras, a solução para a fome, a solução para as catástrofes naturais, a solução para tudo isso que eles estão vivendo, a solução é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Apenas pensando com vocês, não existe pecado, não existe uma atitude pecaminosa, não existe nada, queridos, nada, absolutamente nada que impeça o perdão de Cristo de agir, se essa pessoa entregar a sua vida para Jesus e se arrepender. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós estudamos isso em outras aulas, mas do contrário, o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para perdoar. Não existe promessa que perdure sem a obediência, mas também não existe pecado que perdure e que dure havendo arrependimento. Então, queridos, mais do que orar por essas pessoas, vamos levar a elas Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para as guerras, Jesus Cristo é a solução para a fome, Jesus Cristo é a solução para os desastres naturais, Jesus Cristo é a solução para o pecado. E o que esses refugiados precisam, além de hospitalidade e acolhimento, é conhecer isso que você já conhece, é conhecer isso que alegra o meu coração, que alegra o teu coração nessa manhã poder compartilhar com vocês, tá bom? Então, é um problema atual. A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico está em Mateus 25, do 31
ao 46, e nós vamos aqui citar pelo menos 2 versículos dessa leitura. Verso de número 40, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, verso 40, diz assim: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E também o verso de número 45, então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Aqui está falando realmente da solidariedade, do cuidado que nós devemos ter, não só com os refugiados, mas com os nossos irmãos também, que precisam de socorro. E olha, posso lhe dizer uma coisa? A própria palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. É melhor você abençoar. Então, se você tem condições de abençoar, escute bem o que eu vou lhe dizer aqui e preste atenção se essa pergunta não faz sentido para você. Você gostaria de ter e passar por momentos que você precisa, e não que isso seja um problema. Todos nós já precisamos, eu precisei, você que está ouvindo precisou, e não há problema de precisar, mas é melhor você precisar ou é melhor você ter a oportunidade e a condição de ajudar? É melhor ajudar, não é? Se você tem essa condição, entenda que quando você ajuda alguém, você está glorificando a Deus com a sua atitude, você está cuidando de alguém que o próprio Cristo falou, que o próprio Senhor disse: cuide deles e vocês estarão cuidando de mim. Imagina cuidar de um refugiado, imagina cuidar de um necessitado, imagina cuidar de alguém que precisa. Então, se você tem para dar, não feche a sua mão, abre o teu coração, abençoa. Existem vários lugares que você pode abençoar, existem várias instituições que você pode procurar. Você pode na tua igreja criar um órgão, um departamento que ajude essas pessoas, que acolham essas pessoas para o nome do Senhor ser glorificado. E aqui só pensando com vocês um pouquinho, um refugiado chegou em um lugar diferente. É realmente o que a nossa introdução vai dizer aqui. Um refugiado saiu da África, saiu da Ásia, saiu do Oriente Médio e chegou na Europa, no Brasil, independente do lugar. Olhe só quais serão os problemas. Primeiro, barreira geográfica. Ele vai ter uma grande dificuldade para chegar. Não é verdade? Segunda coisa também que ele diz aqui é a questão cultural. As culturas são diferentes. Se nós pegarmos como exemplo a África, por um exemplo, como os irmãos da África cultuam, a doutrina, a pregação é a mesma, mas a cultura é diferente. Eles ofertam de forma diferente. Eles prestam a sua adoração na cultura deles. Nós temos os problemas sociais também, e um dos principais de todos é o problema da língua, o problema do idioma. Então, eles chegam aqui e eles precisam se comunicar. Por um exemplo, o Brasil, nós falamos aqui o português, e o português é uma das línguas mundialmente considerada uma das mais difíceis de falar. E como é que eles vão chegar aqui e eles vão se adaptar? E aí que entra os órgãos que o governo determina para que eles possam ser bem recebidos, e entra a igreja também. A igreja tem essa função, a igreja tem essa facilidade. Por quê? Porque o evangelho, além do evangelho ser universal, além do evangelho ser pregado em todo mundo, o amor é a linguagem principal do evangelho. Jesus Cristo é a personificação do amor quando ele deixa o seu céu de glória e vem aqui à terra para morrer por mim e por você. Então, o amor ele resolve tudo, mas são barreiras que eles acabam enfrentando que nós deveríamos pensar. Não sei se você já teve o privilégio, o prazer de ir para outros países, mas mesmo aqueles que vão pela primeira vez para outros lugares, acabam contando situações inusitadas e acabam dizendo sobre a dificuldade que eles acabam passando para se comunicar, a dificuldade para lerem outras línguas. E aí tem o tempo de adaptação, e se nós como igreja pudermos ajudar, isso é uma bênção, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de refugiado e o que é e quem é, e quem é o refugiado, tá bom? Está no nosso tópico número 1, o conceito de refugiados. Subtópico 1 diz assim, um breve conceito. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, são refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa. Então, isso é considerado um refugiado.
Uma pessoa que deixa o seu país para morar em outro, tentar a sorte, um emprego, isso não é um refugiado. Refugiados são aqueles que por um medo, por um temor do país que estão, por uma perseguição, pela guerra, porque eles não podem mais habitar, porque faltam o básico, como a alimentação, como a água e a saúde, etc. Eles saem de lá por esse temor e eles procuram outros lugares. Isso é um refugiado, tá bom? Quem é o refugiado? Também são assim considerados aqueles que foram obrigados a deixar seu país devido a conflitos armados, violência generalizada, violação massiva dos direitos humanos. Em outras palavras, refugiado significa muito mais do que um estrangeiro. É aquele que está em busca de proteção e segurança, tentando escapar de um perigo de sua terra natal. Agora, irmãos, para conseguirmos exercer melhor a misericórdia, eu queria pensar com você. Eu sou pai de família, sou casado há alguns anos já, tenho 2 filhos, tenho o Daniel de 11 anos, o Davi de 7 anos, que são heranças que o Senhor me deu, a riqueza do meu coração, e eu queria pensar com você. Eu quero o melhor para os meus filhos. Você não quer o melhor para a sua família? Mesmo você jovem que está escutando, mesmo você jovem que está hoje aqui assistindo essa videoaula, você tem a sua família, você não quer o melhor para a sua família? Aí eu queria pensar um pouquinho com você. Já pensou se nós estivéssemos em um país em que há um conflito armado, em que pessoas são mortas diariamente, não há comida, não há água, não há saúde, não há ajuda humanitária, as pessoas são oprimidas. O que você desejaria para sua família? Você desejaria ficar em um lugar como esse? Você desejaria cuidar e criar os seus filhos em um local como esse? Obviamente que a resposta seria não. E se nós pararmos para pensar, e pensando só um pouquinho na dor que essas crianças estão sofrendo, pensando naquele menino de 2015, com 3 anos de idade, morto em uma praia, muito provavelmente pela hipotermia, pelo frio, pelo afogamento. E eu pensando e olhando para os meus filhos, nós não gostaríamos que a nossa família passasse por isso. Você gostaria que a sua família passasse por isso? Creio que nós também procuraríamos um lugar para nos refugiarmos. E assim como nós gostaríamos de, numa situação dessa, ser bem recebido, nós devemos pensar também naqueles que estão vindo para cá. Não pensar neles como alguém que veio atrapalhar a economia. Não pensar neles como alguém que veio tirar de nós, não. Pensar neles como alguém que são seres humanos como nós somos. E manifestarmos o amor e pensarmos que do mesmo modo que nós gostaríamos de ser tratado nessa situação, nós deveremos tratar. Nós devemos dar esse tratamento. Devemos pensar nessas pessoas com maior carinho, tá bom? Subtópico número 2 vai dizer sobre o povo de Israel como peregrino em terra estrangeira. E aqui nós vamos lembrar quando o povo de Israel passou por um período de 400 a 430 anos escravo no Egito. E eles foram para lá como estrangeiros, né? Passaram um tempo, vocês vão se lembrar, quando José é vendido pelos seus irmãos. José vai para o Egito, passa por um processo todo e chega a ser governador. E como governador, os seus mesmos irmãos que o venderam, desce para lá. Por quê? Porque Israel tem uma grande fome. Israel então vai passar a povoar, vai passar a morar então no Egito. Mas segundo o que diz a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 13, Deus disse a Abraão: a sua semente será grande, mas eu vou permitir que a sua semente passe um período de 400 anos em terra alheia no Egito, e nesse período eu vou trabalhar na vida deles. Então, irmãos, pensando bem, Israel como peregrino no Egito. Israel passou todo esse tempo como estrangeiro, logo após eles foram escravizados. Você vai se lembrar que daí o tempo vai passar e vai surgir o faraó que não se lembra da história de José, que não se recorda, que não conhece a história de José. Israel então vai passar a ser oprimido, a ser estrangeiro, a ser refugiado no Egito. E é por isso que o nosso próprio texto do dia, o Senhor diz para Israel: olha, vocês andaram em terra estrangeira, vocês não foram bem tratados. Então, quando os estrangeiros vierem para cá, os refugiados vierem para a terra de vocês, não os oprima, os tratem bem,
Por quê? Porque vocês já passaram por isso. Então, é só para dizer que a crise dos refugiados não é recente. Ela vem de muito tempo atrás, tá bom? Uma outra coisa importante de nós dizermos aqui também é a questão de Israel sendo refugiado pelo mundo. Subtópico número 2, refugiados pelo mundo, vai dar alguns exemplos aqui na sua história. Por exemplo, Israel ficou refugiado, os assírios, 2 Reis 17:6, babilônios, 2 Reis 25:21, gregos, Alexandria, no século 3 a.C., e também após a diáspora, 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, milhares de israelitas foram dispersos pelo mundo, vivendo exilados de sua pátria como refugiados. E até hoje, nós vemos que há vários judeus espalhados pelo mundo, e por conta dessa diáspora de 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e destruída, né, foi praticamente dizimada, eles tiveram que se espalhar pelo mundo. Então, o povo de Israel como peregrino na época do Egito, o povo de Israel como peregrino o povo de Israel depois de Cristo morrer na cruz como peregrino. Então, isso é uma coisa antiga, que já acontece com Israel, e se você for pegar com outros povos, com certeza achará muitos deles aí também, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre hoje, tá bom? Combinado? O que vem acontecendo hoje, como essas coisas estão sendo tratadas hoje. Tópico número 3, os refugiados na Europa e no Brasil. Subtópico 1 vai falar sobre a atual crise de refugiados. Então, o que nós percebemos é que hoje, os refugiados, o atual momento dos refugiados, eles acontecem por alguns motivos. Mas os principais deles são por conflitos internos, como a Síria. A Síria tem um conflito interno. Acontece também por conta do terrorismo. O terrorismo hoje cresce, e aqui vale a pena nós abrirmos um parênteses só para dizer o seguinte: as pessoas que praticam o terrorismo, elas levam a sua fé tão séria, que elas doam a sua vida, elas tiram vida de outras pessoas por nome da sua fé, que é muito errado. É um absurdo, beira o absurdo. Mas, se é um exemplo que nós podemos tirar disso, é que eles acreditam tanto, eles creem tanto na sua ideologia, eles creem tanto naquilo que eles aprendem, que eles estão prontos a dar a sua vida. E nós que temos a liberdade, a libertação, porque Cristo é a libertação, Cristo é a liberdade, como é que nós estamos agindo com a nossa fé? Como é que nós estamos lidando com a nossa fé? Como é que você jovem, você professor que assiste essa aula de subsídio está lidando com a sua fé? Será que nós temos dado tão bom testemunho, firmeza de fé? Nós sabemos o que queremos e defendemos o que queremos? Então nós precisamos pensar. E isso acontece muito. A ONU apontou em 2015 que 65,3 milhões de pessoas foram deslocadas por guerras e conflitos até o final daquele ano. É um verdadeiro caos humanitário. Sabe o que é 65 milhões de pessoas? Nós temos hoje em Paulínia, nossa cidade aqui, 100 mil habitantes. É 65 vezes o número de habitantes de Paulínia. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no que vem acontecendo no mundo? No que vem acontecendo na nossa história? O que vem acontecendo diante de todos esses fatos? São muitos milhões de pessoas passando por isso. Milhões de pessoas vivendo isso. Os refugiados na Europa. O continente europeu é uma das regiões mais afetadas pela crise de refugiados. Isso se deve ao crescente número de imigrantes que chegam às suas fronteiras em busca de abrigos, oriundo em sua maioria do Oriente Médio, da África, especialmente em decorrência do terrorismo do Estado Islâmico. E nós precisamos entender aqui também que é um problema porque não são todos os países
que tem uma organização geográfica, que tem uma organização no crescimento urbano, e eles acabam chegando em lugares que mal, a sua estrutura, mal atende quem já está lá. E se é uma estrutura que mal atende quem está no país, imagine esses refugiados chegando em um número tão excessivo. E é por isso que as nações, a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles estão criando projetos, conversando com as nações, para que se preparem para que recebam essas pessoas. A Europa hoje tem um alto índice de procura. As pessoas chegam por suas fronteiras, atravessam oceanos, que conseguem, os que não sofrem naufrágio, os que não morrem nas tempestades do mar, os que não morrem de frio, os que não morrem por insolação. Quando chegam lá, eles chegam pedindo asilo político, e é difícil para esses países receberem também. Então nós precisamos, queridos, orar para que o Senhor coloque as suas mãos, e nós sabemos que pelos ditos bíblicos, pelo que diz a palavra de Deus, as coisas não vão de melhorar muito, não. Nós estamos muito prestes ao arrebatamento da igreja. Então nós precisamos pensar. Pense nisso. No Brasil nós temos refugiados. Você que é do estado de São Paulo, já deve ter passado em São Paulo, nos lugares onde há bastante haitianos. Eles vêm para cá, e em São Paulo há lugares que cuidam deles. E aí me chama muita atenção que os lugares que eles moram não são lugares tão bons como as nossas casas, mas a alegria dos haitianos. O Brasil tem sido um lugar muito procurado. Segundo os dados aqui, a estatística que a nossa própria lição traz, o número de refugiados entre 2010 e 2015 subiu 2.868%. E as pessoas vêm da África, Oriente Médio, do Caribe, e as pessoas vêm tentar a sorte aqui. E eu fiz algumas pesquisas, achei muito legal, e uma das coisas que esses refugiados dizem é que o povo brasileiro é um povo acolhedor, é um povo alegre, que eles deixam a terra deles, eles vêm para cá e eles não se sentem muito deslocados porque o povo brasileiro acolhe bem. E isso é uma bênção. Então se você passar ali por São Paulo, você vai ver muito haitiano. E os haitianos tendo a oportunidade de trabalhar, ingressando em um mercado de trabalho. Então o Brasil tem sido palco de refugiados. O Brasil, irmãos, tem sido uma bênção para esses refugiados. E nós sabemos que o nosso país tem uma desigualdade social gigantesca. Nós temos os maiores índices mundiais de corrupção. Nós temos os maiores índices de desvio de dinheiro público. Mas nós sabemos também, irmãos, que diante de todas essas catástrofes, diante de todas essas pessoas que se corrompem, o povo brasileiro é um povo abençoado. É um povo feliz, é um povo que acolhe, é um povo amoroso. Em sua grande maioria, é um povo que demonstra o amor. Então é por isso que eles vêm para cá. E nós vivemos essa realidade hoje. Pense comigo, um número que cresce de 2.868%. Nós recebemos muito refugiado. Quem sabe, na cidade onde você está, você ainda não viu isso. Nós já temos em Paulínia. Mais um pouquinho eu vou falar para você de um projeto de uma das nossas congregações que você pode levar para a sua e que tem sido uma bênção, tá bom? Então, tanto na Europa como no Brasil, como no mundo inteiro, existem refugiados, tá? E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos falar sobre os refugiados e a igreja, um problema dos últimos tempos. A guerra e os rumores de guerra serão sinais dos últimos dias, ocasionando em grande medida a crise dos refugiados. Mas isso não pode nos anestesiar em face desse problema humanitário. Os eventos escatológicos não afastam a responsabilidade do povo de Deus de dar mostras do seu amor e justiça para com o próximo e necessitado, enquanto estiver aqui. Olha o que diz, é até referência nossa ali, da nossa revista, Provérbios 31 e 20, quando diz assim: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Você tem estendido a mão aos necessitados? Por que eu faço essa pergunta? Porque em dias em que nós estamos vivendo uma egolatria, o ego do ser humano, homens que pensam em si mesmo, está tão evidenciado esse pensamento, e será que nós estamos cumprindo o que diz a palavra do Senhor?
Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Será que nós estamos cumprindo isso, queridos? Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos aplicando isso em nossas vidas? Pense bem, porque o Evangelho de Jesus Cristo é amor, é ajuda ao próximo. Lembra quando o Senhor Jesus resumiu os mandamentos em 2 principais? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem para se tornar um banco de arrecadação. Igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para serem mudados pela palavra de Deus e para serem ajudados. Essa é a função da igreja. Estender as mãos para o nome do Senhor ser glorificado. Tá bom? Número 3, subtópico número 3, oração e hospitalidade. Além da oração, é possível promover o acolhimento e amparo aos refugiados, colocando em prática a recomendação bíblica da hospitalidade. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo de número 4. Você que tem feito a anotação dos versículos, pode usar isso na sua classe. E você que assiste essa aula para participar conosco aqui, nós vamos meditar aqui, 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Só que, queridos, diferenciar, porque há muita gente que aproveita dessa hospitalidade. Você concorda comigo? Hoje em dia, nós não podemos confiar de colocar qualquer pessoa dentro de casa. Mas há pessoas que são necessitadas. Há pessoas que precisam. Há irmãos nossos que precisam de hospitalidade. Há irmãos nossos que precisam de um lugar para ficar. Há irmãos nossos que precisam. E Pedro diz, sejam hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Pegou aqui, não é verdade? Nós precisamos ser mais hospitaleiros. De repente, se nós não temos em casa condições de ter essas pessoas, procurem lugares que os ajudem. Procurem lugares que estendam as mãos. São lugares que necessitam de mantimento. São lugares que necessitam de cobertas, de roupas. Você pode fazer isso. Missões, elas podem, e esse tema está muito ligado a missões, porque é oração e hospitalidade de pessoas que além da condição de moradia, precisam de Jesus. Nós aprendemos que a obra missionária pode ser feita de 3 maneiras. Os joelhos que oram, as mãos que contribuem e os pés dos que vão. Talvez você não pode ser os pés dos que vão, você não pode receber, mas você pode ser o joelho dos que oram, você pode ser a mão dos que contribuem para isso. Você já parou para pensar o quanto essas pessoas não precisam de ajuda? E o quanto nós, como igreja, precisamos ser hospitaleiros? E aí, subtópico 4 do último tópico nosso aqui diz a igreja e os refugiados. Vale a pena ler para nós meditarmos, que diz assim: devemos lembrar de que muitos refugiados são cristãos que se encontram afastados de seus países por diversos motivos. Alguns por causa da perseguição religiosa, por professarem a fé em Cristo. Enquanto arauto da justiça, a igreja também pode agir estrategicamente no enfrentamento desse problema social, alçando sua voz profética para que o assunto seja devidamente tratado pelo poder público, apoiando organizações sérias que trabalham nessa causa, inclusive levantando recursos para ajuda humanitária. Pessoal, tem irmãos nossos vivendo e sendo presos em containers. Lembra da Ellen Berrane? Uma moça que a própria pastora Fernanda Brum, é uma cantora que nós todos conhecemos, ela acabou estendendo a mão e ajudando essa moça que ela ficou muitos anos presa em um container. Por quê? Porque ela creu em Jesus Cristo, porque ela pregou em Jesus Cristo. E muitos desses nossos irmãos saem desses lugares por serem perseguidos, para não morrerem. Nós precisamos os ajudar. E eu queria compartilhar com vocês aqui, no final dessa aula, a minha alegria de participar, mas de um projeto que nós temos aqui em Paulínia, em uma das nossas congregações, que é a congregação do São José. Próximo a essa congregação, mudou uma família bem grande de haitianos. E o pastor dessa igreja, que é o pastor Roberto,
ao receber esses irmãos, pensou como podê-los ajudar. E aí, queridos, Deus fez algo extraordinário. Eles possuem um culto que é feito na linguagem deles, e o mais bonito de tudo, os brasileiros participam, porque é um culto muito alegre. Eles saíram do país deles e eles chegaram aqui sem ter nada. E se vocês, e você jovem, você professor, puder ter a oportunidade de ver a alegria deles, vem até aqui. Você é o nosso convidado para participar. E eles participam do nosso culto, e hoje, graças a Deus, já entendem um pouquinho a língua deles melhor, mas eles participam glorificando a Deus, e mesmo quando eles não entendiam muito bem a nossa língua, eles glorificavam do mesmo jeito. Mas o bonito mesmo é ver eles louvando ao Senhor. Como eles louvam ao Senhor com alegria. E os haitianos que vêm chegando, eles vão ouvindo a palavra de Deus, eles vão sendo discipulados, e eles vêm para a igreja, eles aceitam a Jesus, eles conhecem a Jesus, e eles servem a Jesus com muita alegria. E um deles até diz: como eu vou deixar esse Jesus? Eu não tinha o que comer, eu não tinha esperança de vida. E aí esse Jesus entrou no meu coração, eu tenho onde viver, eu tenho onde comer, e eu sinto a paz, e eu sinto a alegria. O que para nós é uma busca incessante por poder, é uma busca incessante para melhorar, o básico para eles basta. Será que nós não devemos pensar nisso? Qual é a postura da igreja em torno dos refugiados? É a postura de acolhimento, é a postura de oração, tá bom? Nós precisamos pensar em toda essa aula, e nós trouxemos alguns subsídios, algumas informações importantes. Eu sugiro a você, professor, que for a dar aula na escola dominical, leve casos de pessoas que fugiram por amor a Cristo, leve vídeos, leve matérias para que eles possam ler, para que os nossos jovens entendam o quanto privilegiados eles são por morar em um país tão abençoado como o nosso. Querido, que Deus abençoe. Obrigado de você ter ficado até o fim. Obrigado de você ter meditado conosco, de estar participando. E lembrando, inscreva-se no canal, dá um joinha aí. Nós sabemos que as redes sociais entendem a importância do assunto quando nós comentamos e nós compartilhamos. Compartilhe aí no Facebook, compartilhe o link no Instagram, compartilhe aí também o link com seus amigos do WhatsApp, não somente dessa aula, mas de todas as aulas que têm sido bênção para as nossas vidas. E eu tenho certeza que tem sido bênção para você. A nossa igreja aqui em Paulínia, a Assembleia de Deus em Paulínia, é uma igreja que ama você, é uma igreja que ama a palavra de Deus e que tem um pastor que tem investido nisso. A minha experiência trabalhando há muitos anos com jovem, nesses últimos tempos, trabalhando como líder geral nosso aqui, é que os nossos jovens, eles têm sede de aprenderem a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer então? Pregar a palavra de Deus. Pastor, precisamos falar na linguagem deles? É importante nós falarmos na linguagem deles, sim, mas é importante também que eles conheçam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que o Espírito Santo ainda continua nos revestindo, continua nos batizando, continua nos enchendo e continua nos abençoando. Que Deus em Cristo te abençoe, querido, que você tenha uma aula maravilhosa e em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vá para essa aula, professor, como agente de mudança, que Deus te use na sua sala poderosamente. E você, jovem, que está usando essa aula como um subsídio para aprender, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, que Deus vai te levantar na sua igreja e quem sabe poderosamente para as nações e quem sabe para cuidar desses refugiados também. Queridos, Deus abençoe, um abraço, fiquem todos com Deus e que a paz de Cristo possa reinar no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.